Quanto tempo você ficou no celular hoje? Não, o tempo real, não o que você acha, o que o próprio celular registrou. Porque a maioria das pessoas que responde essa pergunta erra por pelo menos 2 horas para baixo. Você acha que ficou 1 hora? Foram 3. E sabe o que é mais perturbador do que isso? Você não escolheu ficar 3 horas, alguém escolheu por você. Existe uma equipe inteira de engenheiros, psicólogos e especialistas em comportamento humano que acordou hoje cedo com um único objetivo: fazer com que você fique mais tempo dentro do aplicativo. Não porque se importam com você, porque cada minuto que você passa dentro do Instagram vale dinheiro para eles. E hoje a gente vai abrir essa caixa preta. 7 formas que o Instagram usa para controlar a sua mente. Algumas você vai reconhecer, outras vão te deixar com raiva e 1 ou 2 vão mudar a forma como você usa o celular daqui para frente. Bem-vindo ao canal Mente Sombria. Se inscreve e ativa o sininho. A gente publica todo dia. Forma 1. O scroll sem fim. Você já abriu o Instagram para ver uma coisa específica e 40 minutos depois ainda estava lá, sem saber bem o que estava fazendo? Isso não é falta de foco seu. Isso é engenharia. O scroll infinito foi inventado em 2006 por um engenheiro chamado Asa Raskin. Ele mesmo, anos depois, disse publicamente que se arrepende de ter criado isso, porque o que parecia uma melhoria de interface virou uma das ferramentas mais poderosas de captura de atenção que já existiu. O segredo é simples e perturbador. O cérebro humano foi programado pela evolução para sempre querer saber o que tem logo ali na frente. Era uma questão de sobrevivência. O que tem atrás daquela árvore? O que tem do outro lado desse morro? O Instagram transformou esse instinto primitivo em produto. Não tem fim de página, não tem pausa natural, não tem momento onde o sistema diz: ok, você já viu tudo? Pode fechar. Sempre tem mais um post, mais um vídeo, mais uma história. E o seu cérebro, seguindo um impulso que tem milhares de anos, continua descendo. Sempre mais um. Cada vez que você chega no fim de um conteúdo e aparece o próximo, seu cérebro libera uma pequeníssima dose de dopamina. Não muito, só o suficiente para te manter ali. É a mesma mecânica de uma slot machine, de uma caça-níquel, só que no seu bolso, disponível 24 horas por dia. Forma 2. As notificações foram projetadas como anzóis. Você recebeu uma notificação agora. Alguém curtiu sua foto. Parece pequeno, né? Mas o que acabou de acontecer no seu cérebro não é pequeno. Cada notificação do Instagram dispara uma liberação de dopamina. É o mesmo neurotransmissor envolvido em dependências de drogas, jogos de azar e apostas. O cérebro aprende rapidamente. Verificar o celular pode trazer uma recompensa e começa de budo a querer verificar o tempo todo. Mas o detalhe mais sombrio não é a notificação em si, é quando ela chega. O Instagram não te notifica no momento exato em que alguém curte sua foto. Eles guardam algumas curtidas e te mandam todas de uma vez em um momento calculado para maximizar seu impacto emocional. Testaram isso, mediram sua resposta, escolheram o timing que faz você voltar mais. O ícone vermelho no canto do aplicativo não é um acidente de design. É vermelho porque vermelho ativa o sistema de alerta do cérebro humano. Você foi programado biologicamente para reagir a essa cor. Eles sabem disso, escolheram isso. E tem mais, o Instagram desativa suas notificações quando você está dentro do aplicativo e reativa quando você sai, porque a notificação não serve para te informar, serve para te trazer de volta. Forma 3. Likes são validação artificial. Pensa em como você se sentiu na última vez que postou algo e ficou verificando quantas curtidas tinha. Se você já sentiu uma leve ansiedade esperando, se já sentiu decepção quando veio menos do que esperava, ou aquela sensação boa quando bombou mais do que o normal. Isso não é vaidade, é psicologia básica sendo explorada. O ser humano tem uma necessidade real de pertencimento e aceitação social. É uma necessidade que existe desde que vivíamos em tribos. Ser rejeitado pelo grupo antigamente significava morte. Então o cérebro criou mecanismos de sensibilidade social muito poderosos. O Instagram transformou essa necessidade ancestral em número, um número público, que qualquer pessoa pode ver e comparar. O botão de curtir foi adicionado ao Facebook em 2009.
A própria criadora do botão, Leah Pearlman, admitiu em entrevista que se tornou dependente da validação que recebia das curtidas nas suas próprias postagens. A engenheira que criou o mecanismo virou vítima dele, e o sistema foi desenhado para ser imprevisível de propósito. Às vezes você posta algo e bombam as curtidas, às vezes a mesma qualidade de conteúdo recebe quase nada. Essa imprevisibilidade é intencional. Recompensa variável é o mecanismo mais viciante que existe. É o que mantém o apostador na máquina mesmo depois de perder várias vezes seguidas. Se inscreve no canal agora antes de continuar. Novo vídeo todo dia aqui. Forma 4. O algoritmo sabe mais sobre você do que você mesmo. O Instagram não te mostra conteúdo aleatório. Ele constrói um perfil psicológico seu baseado em cada ação que você toma dentro do aplicativo. Quanto tempo você pausou num vídeo antes de continuar descendo? Em qual tipo de foto seu dedo hesitou antes de curtir? Que horas você abre o aplicativo e com qual estado emocional? Quais perfis você visita repetidamente mas nunca curte? O que você assiste até o fim e o que você pula? São centenas de variáveis sendo coletadas e analisadas em tempo real para descobrir uma coisa: o que faz você ficar mais tempo. E aí vem a parte que pouca gente entende. O algoritmo não foi programado para te mostrar o que é bom para você. Foi programado para te mostrar o que te mantém na plataforma. E essas duas coisas com frequência são opostas. Conteúdo que gera raiva prende mais atenção do que conteúdo neutro. Conteúdo que gera inveja prende mais atenção do que conteúdo que gera contentamento. Conteúdo que gera ansiedade prende mais do que conteúdo que gera paz. Então, se o algoritmo percebe que quando você vê fotos de corpos perfeitos, você fica mais tempo na plataforma, mesmo que saindo se sentindo pior, ele vai te mostrar mais fotos de corpos perfeitos, porque ele foi programado para maximizar tempo de tela, não felicidade. Forma 5. O medo de ficar de fora. Você já verificou o Instagram antes de dormir com a sensação de que precisava ver se tinha acontecido alguma coisa? Isso tem nome: FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo. O Instagram foi construído para alimentar esse medo diariamente. Stories que somem em 24 horas, lives que acabam, conteúdos que você não pode acessar depois. Tudo isso cria urgência artificial, a sensação de que se você não checar agora, vai perder alguma coisa importante. E aqui está o paradoxo cruel. Quando você cede ao FOMO e abre o aplicativo, na maioria das vezes não encontra nada de importante. Mas o alívio de ter checado é suficiente para reforçar o comportamento. Você aprendeu que checar alivia a ansiedade, então vai checar de novo daqui a pouco. Isso é condicionamento, o mesmo princípio usado para treinar animais. Só que nos humanos acontece sem que você perceba, integrado no design de um aplicativo que você usa de forma voluntária. Forma 6. A tela foi desenhada para hipnotizar. Você já parou para pensar por que o Instagram é tão agradável visualmente? As cores foram testadas, o layout foi otimizado, o ritmo dos conteúdos foi calibrado. Nada no design do aplicativo é acidente. Existe uma área de pesquisa chamada Design Persuasivo que estuda como interfaces digitais podem influenciar comportamento humano. O Instagram investe pesado nisso. O fundo escuro do modo noturno foi implementado não por conforto visual, mas porque no escuro você perde a noção do tempo com mais facilidade. A velocidade de carregamento dos conteúdos foi otimizada para ser rápida o suficiente para não frustrar, mas com micropausas calculadas que criam antecipação. Os rostos humanos aparecem em destaque no feed, porque o cérebro humano é neurologicamente programado para prestar atenção em rostos, especialmente olhos. O Instagram sabe disso e o algoritmo prioriza fotos com rostos. Cada detalhe da experiência foi desenhado por especialistas para reduzir ao máximo qualquer atrito entre você e o próximo conteúdo, porque atrito faz você sair, e eles não querem que você saia. Forma 7. Você é o produto. Aqui está a verdade que resume tudo. O Instagram é de graça, você não paga nada para usar, mas alguém está pagando, e quem paga decide o que o serviço prioriza. Quem paga são os anunciantes, e o que eles compram é a sua atenção. Cada segundo que você passa dentro do aplicativo tem um valor monetário. O Instagram vende esse segundo para marcas que querem te mostrar um produto. Quanto mais tempo você passa dentro, mais segundos eles têm para vender.
Então, quando você abre o Instagram de manhã e fica 40 minutos rolando o feed, você não está usando um serviço, você está sendo o serviço. Sua atenção é a matéria-prima, sua insegurança é o combustível, seu tempo é o produto que eles empacotam e vendem para quem pagar mais. E o mais perturbador de tudo isso não é que eles fazem isso, é que funciona em você, em mim, em praticamente todo mundo que tem um smartphone. Não porque somos fracos, mas porque os sistemas foram desenhados por equipes enormes de especialistas com um único objetivo durante anos, e nós chegamos para esse jogo sem manual. Mas agora você tem informação, e informação muda comportamento. Não precisa deletar o Instagram, não precisa virar uma pessoa sem celular, só precisa entender que quando você abre o aplicativo, do outro lado tem um sistema inteiro funcionando para que você não feche. E saber disso já é o primeiro passo para retomar o controle. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like e se inscreve no canal. A gente publica todo dia. Esse é o canal Mente Sombria e a gente se vê amanhã.